Fé em momentos de crise. Imediatamente o pai do menino, clamando com lágrimas, disse: Creio, ajuda a minha incredulidade. Marcos 9:24. A fé sempre será o desvelar da verdade fundamental quanto a Deus e, consequentemente, quanto àquele que a exerce. No entanto, não é algo que o próprio ser humano possa alcançar por si mesmo. Curiosamente, o pai citado no texto acima confessa sua inabilidade para crer. É importante compreender que, mesmo se tratando do crente, há situações que se levantam que parecem ser maiores do que a fé que já experimentamos. É uma sensação de afogamento, de estarmos nas pontas dos pés, mas não temos estatura espiritual suficiente. Precisamos crescer, ser maiores na fé. Estamos acostumados a pensar na presente existência com Deus como uma condição simplificadora, como se no Senhor fôssemos livrados de coisas que nos trazem dor e sofrimento. Não existe livramento da forma como muitos crentes enxergam, como se Deus simplesmente evitasse algum sofrimento a um seu filho. O próprio Cristo disse: Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Mateus 6:34. Todo o mal que nós temos que enfrentar a cada dia já está determinado. Não será nem mais nem menos do que isso. A teologia do livramento que se vê no meio dos crentes é a crença de que Deus priorizou e atendeu à vontade humana. Isso não existe. É a vontade de Deus que sempre prevalecerá. Jesus até mesmo nos ordenou a orar neste sentido: faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Mateus 6:10. Reparemos que nosso maior problema sempre será equacionar a nossa vontade à de Deus, jamais esperando o contrário. Portanto, crer não é fácil. Apenas em tempos de calmaria é que o exercício da fé parece não ser problema. Quando tudo está bem, isto é, quando tudo está conforme queremos, ainda que enfrentemos alguns problemas de pequena monta, a vida segue sem maiores dificuldades. Todavia, quando o grande problema se abate, quando se instaura uma situação de crise, percebemos com clareza cristalina que o controle de nossa vida nunca esteve em nossas mãos. Curiosamente, isso para nós parece ser até mesmo um susto, a descoberta do óbvio. Sempre haverá uma parte em nós que parece querer se levantar contra o Senhor e seu propósito eterno. De novo percebemos o quanto a fé não é algo fácil de exercer, especialmente se nossa opção foi ter uma vida com Deus limitada, sem qualquer comprometimento maior com o reino que prejudicasse meus próprios interesses terrenais. Via de regra, crer implica a renúncia de si mesmo e das próprias vontades, porque é a admissão de que a vontade de Deus pode ser diferente da nossa. No entanto, nós não queremos nem mesmo conviver com a ideia de que exatamente aquilo que nós não desejamos será o que haveremos de passar. Parece que evitar essa ideia traz paz ao coração do crente. Ao invés de se curvar diante da soberania de Deus, prefere fingir que ela não existe. Temos que aprender que, enquanto estivermos nos debatendo contra os acontecimentos, predominará a amargura no coração. Foi o que Jesus disse a Paulo no caminho de Damasco: dura coisa é recalcitrares contra os aguilhões. Atos 26:14. É a tentativa de enrijecer o lombo e insistir em permanecer onde queremos, ignorando a lança espetada em nossas costas que nos dirige para onde precisamos ir. Contudo, no momento que simplesmente entregarmos a Deus a questão:
pedindo sinceramente com todas as forças de nosso ser que a vontade de Deus seja feita, então, ainda que nada aconteça imediatamente, que não exista no momento qualquer indício de que há um desfecho para a situação, estarei em paz. O cristão se acostumou a acreditar que apenas se alcança e se vive paz quando a sua própria vontade se concretiza. Quando aprenderá a descansar e experimentar paz na vontade de Deus, qualquer que seja ela? Se acredito que paz é a consolidação do que quero e pretendo, então não está no Senhor, mas em si mesmo. A verdadeira paz é chamada de aquela que excede todo entendimento, compõe o fruto do Espírito no coração do salvo. Experimentar paz ao crer que o Senhor atenderá ao meu pedido é assumir o controle da própria vida e acreditar em sua própria sabedoria. É confiar em si mesmo, não em Deus. No texto supracitado, um pai clama a Jesus que o ajude a crer diante da terrível condição de seu filho endemoninhado. Essa é uma grande lição. Não é errado confessar a Deus a fraqueza de nossa fé. Também a isso o crente de nossos dias se acostumou. Parece ter assimilado a capacidade de viver vida espiritual deficiente. Percebe que não está espiritualmente bem, porém, ainda que ore tendo a sensação de que a oração não passará do teto, quiçá atravessará as paredes de seu coração, permanece na mesma condição. Há muitas ocasiões em que nossa primeira súplica a Deus na oração deve ser exatamente esta: ajuda-me na minha falta de fé. É como se disséssemos: Senhor, parece que a fé me abandonou, ajuda-me. Confesse sua aparente incredulidade. Como crente verdadeiro, você jamais deixou de crer. Certamente sofre de inanição pela falta de alimento espiritual consistente. Dessa forma, ao invés de orientar sua oração diretamente à súplica pela solução de um problema que enfrenta na esfera física ou material da existência, suplique por sua vida espiritual, pela realidade da fé, pelo relacionamento e a comunhão com Cristo. Certamente, há nossa responsabilidade também nisso. Como crentes, devemos buscar o Senhor na leitura da palavra, em jejuns e orações. Uma geração de crentes que quase não tem vida devocional espera resistir aos problemas. Na verdade, os crentes atuais parecem evitar pensar que podem ser repentinamente assaltados por dificuldade severa. Aprendamos que a firmeza espiritual não é algo mágico, mas fruto da incessante procura de Deus. Façamos a nossa parte. O Senhor jamais deixa de fazer a dele. Tenha um excelente dia na presença do Senhor, Reverendo Jair de Almeida Júnior.